Todos, vamos dar continuidade a essa parte da principiológica do processo penal, que, na verdade, é onde eu explico a teoria do processo penal e a teoria constitucional do processo penal, com base nos direitos fundamentais. Concluímos na aula passada o princípio da presunção de não culpabilidade, que ele é um princípio determinante, né, da diferenciação do processo penal para o processo civil, e vamos agora tratar do princípio acusatório. Ontem à noite eu coloquei o texto sobre o princípio acusatório para vocês. Então, quando possível, vocês façam a leitura. Vocês vão ter o carnaval, nós não vamos ter aula segunda-feira, tá? No calendário tá marcado como feriado, então vou respeitar isso, a gente conversou internamente e a gente não vai ter aula na segunda-feira. Mas a segunda-feira vocês aproveitam para colocar em dia as leituras, né, e os vídeos. Eu não vi resposta, a Lucely, no grupo de estudo, que eu pedi para repassar um vídeo sobre acordo de não persecução penal, que tem gravado meu, de 10 minutos. Você viu isso lá, e eu pedi que repassasse para os grupos de estudo. E eu não vi nenhum monitor me respostar se encaminhou ou não. Aí eu quero que você coordene. Os monitores repassaram, sim. Pode falar melhor, não sei se ele repassou. Eu preciso de feedback, sabe? Porque, por exemplo, quando eu vim agora para dar aula, eu fico na dúvida, não sei se foi passado ou não. Então, sempre eu preciso de uma checagem, tá? Aí coloca lá no grupo, que todo mundo já encaminhou e tal. Aquele vídeo, a videoaula que eu passei para vocês, é a videoaula que eu disse que eu gravei para um curso que foi ministrado para os juízes no formato EAD. Ele é bom porque ele é curtinho, né? Mas ele 10 minutos, ele tem só ali uma ideia geral do ANPP. Eu recomendo que assistam também aquele outro que está no YouTube e que é o do mini curso, porque ali está mais extenso, e também tem a parte dos debates, que tem umas perguntas bem interessantes que foram feitas, inclusive, de ordem prática. Além do texto que eu coloquei para vocês, né? E está o texto lá, eu salientei demais sobre a importância do ANPP. O tema que nós vamos tratar hoje, o sistema acusatório, e que, na verdade, nós estamos com um sistema acusatório que está bebendo na fonte do sistema adversarial que tem como paradigma o ordenamento jurídico americano, né? Os países filiados ao sistema do common law, né? E que estão sendo institutos que estão vindo para os países da família do civil law, como é o caso do Brasil, né? E esses mecanismos de negociação, no nosso sistema, o grande paradigma hoje é o ANPP, que, como a gente já conversou em sala de aula, na verdade, nós já temos uma experiência, uma expertise em relação a esse tipo de negociação, em razão de ele ter ontologicamente a mesma identidade com a transação que a gente pratica desde a lei do juizado especial, que é de 1995, né? Só que agora com amplitude muito maior, com condão de modificar, eu falo isso sempre, seja nos textos escritos, seja nas videoaulas, de mudar radicalmente o perfil da jurisdição criminal no sistema brasileiro. A questão do sistema acusatório, primeiro, lembrem-se que eu faço uma consideração
que, na verdade, é mais correto falarmos em sistema ou em modelo, porque do sistema acusatório decorrem diversos outros princípios que são correlatos. Se eu tenho um sistema inquisitivo, eu tenho mesmo um princípio, por exemplo, da igualdade, se eu posso dizer que tem igualdade processual num sistema inquisitivo, mas ele não tem a dimensão do sistema acusatório, né? O espaço para o exercício da defesa no sistema acusatório é muito maior. O tratamento ao Ministério Público é diferenciado de um sistema ao outro, de um sistema para o outro. Então, na verdade, o correto é falarmos em sistema acusatório, porque ele tem do sistema, do modelo processual adotado, a gente tem uma série de outros princípios correlatos. Então, o grande problema nesse aspecto é a questão de modelo e de sistema, ele é mais cultural do que normativo. Então, a gente tem uma cultura inquisitivista, porque, na verdade, nós temos uma cultura punitivista. A gente não tem uma cultura de garantia. A nossa visão do direito criminal sempre foi numa ideia repressora, a começar pela nomenclatura da disciplina ou do ramo do direito. Lembra que eu chamei a atenção que o primeiro Código de Processo Penal, de 1832, como ele tinha um viés liberal, a nomenclatura era Código de Processo Criminal. Quando a gente passa para uma ideia inquisitivista, que vem com o Código de 41, a gente muda a nomenclatura para Código de Processo Penal. A mesma coisa acontece com o direito material, que era Código Criminal e passa a ser Código Penal. Então, a gente tem uma cultura, na verdade, inquisitivista, e que a gente pensa, principalmente a sociedade, mas mesmo no ambiente do direito, de que a função do juiz no processo é descobrir a verdade. Que essa seria uma missão compartilhada entre polícia, Ministério Público e juiz. Os três estariam irmanados, como se irmãos siameses fossem, numa mesma empreitada. E essa é uma visão global. Eu acho que, certamente, se não todos, mas a expressa maioria de vocês, quando vieram pagar a disciplina, certamente pensavam assim. E não sei quem ainda, eventualmente, pense dessa forma. E aí vem uma série de questões culturais, como, por exemplo, dizer que o juiz combate a criminalidade. Como se um guerreiro fosse, como se ele fosse para uma guerra, como se o processo penal fosse uma arena de guerra. Quando nós sabemos que a processualização foi um avanço civilizatório para tirar essa ideia de arbitrariedade e de rudeza no tratamento dessas questões. Então, nós temos um problema cultural muito forte para se desalinhar a esse perfil inquisitório, principalmente porque nós estamos tentando mudar um modelo com reformas tópicas. E isso é muito, muito difícil. Editando um novo Código de Processo Penal, a gente ainda vai conviver com um ranço de um modelo que está desde os anos 40 na nossa cabeça. Imagine sem mudar o código. Porque, por mais que você altere alguns dispositivos, você não... diversos outros permanecem com a redação originária, que foi imaginado dentro do modelo inquisitivista.
Pode-se dizer, não, mas o modelo brasileiro, do Código de 41, não é inquisitivo, é misto. E tem doutrinador que ainda vai dizer que o nosso sistema é misto porque na fase do inquérito ele é inquisitivo e na fase do processo ele seria acusatório. Não é verdade isso. O sistema inquisitivista, ou o misto, que eu gosto sempre de mencionar, com forte sotaque inquisitivo, ele está imanente no Código 41 em razão do papel ou dos dispositivos que tratam dos poderes do juiz. O juiz, pelo modelo do Código de Processo Penal, ele contribui com a acusação. A função dele é buscar a verdade. Por exemplo, pelo Código de Processo Penal, na redação originária, o juiz pode requisitar a instauração do inquérito policial. O que é requisitar? É determinar a instauração do inquérito policial. Vejam como é confuso. Se um juiz determina uma apuração, de alguma forma o juiz fica vinculado a essa pretensão persecutória. Porque foi ele quem deu causa, ele é o propositor. O juiz não pode ter essa missão. Você já tem 2 órgãos para fazer isso, e o juiz não é auxiliar desses órgãos. Você tem a polícia e o Ministério Público. Há quem entenda, e o meu caso, boa parte da doutrina, que esse dispositivo está revogado com a Constituição de 88 por causa do sistema acusatório. Então, eu entendo que o juiz não pode requisitar a instauração de uma investigação criminal. E ainda para quem entenda que o juiz eventualmente possa assim proceder, se o juiz requisitar a instauração do inquérito, eu entendo, assim como parte da doutrina, que o juiz ficaria impedido de funcionar nos autos do processo, porque ele quem teria dado causa à persecução criminal e não poderia depois se apresentar como julgador isento para essa situação. Seria, numa metáfora, ele ir bater o escanteio e correr para cabecear, ou então bater o pênalti e correr para defender o pênalti. Então, não dá para ele ficar nessa simbiose de atuação. Nessa passada inquisitória, e que ainda tem dispositivos no Código de Processo Penal, merece menção o artigo 28. Eu queria que vocês colocassem o artigo 28 para que a gente fizesse uma discussão sobre ele. O artigo 28, que tem, vocês vão ver, vai ter 2 dispositivos. Eu queria que colocasse no chat, porque aí a gente vai interagindo. A gente vai interagindo aqui. Você vai ver que ele tem a redação originária e ele tem uma redação que foi trazida com a Lei 13.964, de 2019. Eu peço que vocês coloquem os 2 textos. Excelente. Vejam a redação originária, que é esse primeiro texto que foi colocado por Antônio Silva. Nesse caso, o Ministério Público, o inquérito policial, a investigação, pela redação originária, quem arquivava, o arquivamento só poderia ser feito pelo juiz.
os titulares da persecução criminal elaboram a investigação, mas se ele entendesse que não é caso para o ajuizamento da ação penal, ainda assim teriam que pedir ao juiz uma decisão para poder arquivar os autos. E pior, o Ministério Público pedindo esse arquivamento, o juiz poderia discordar. Você veja, o Ministério Público é o titular da ação penal. Ele entende que não há motivo para oferecer uma ação penal. Mesmo assim, ele teria que submeter ao crivo do juiz. E mais, se o juiz não concordasse, ele, pelo artigo 28, pode, se o juiz não concordar, o juiz pode determinar o envio dos autos para o Procurador-Geral de Justiça da República, a fim de que um órgão revisional avalie se é caso mesmo de arquivamento ou não. Se ele entender pelo arquivamento, ele insistiria no arquivamento, e aí o juiz teria que acolher, enquanto se o Ministério Público entendendo, o órgão revisor entendendo que era caso de oferecer a denúncia, poderia designar outro membro do Ministério Público para tanto, ou o próprio Procurador-Geral ajuizar a ação penal. Vejam como ele tem o quê inquisitivo. Porque o juiz, nesse caso, ele não só provocaria a ação penal, como ele ainda continuaria como juiz para julgar o processo. Esse dispositivo, eu entendo que ele está revogado com a Constituição de 88. E, desde então, se tem um movimento de mudar esse artigo 28, o que foi feito pela Lei 3.964. Olha o novo texto, que pelo novo texto, vocês estão vendo, cabe ao próprio Ministério Público arquivar um inquérito. A mesma coisa com que acontece, que vocês já devem ter estudado, com a ação civil pública, com um inquérito civil. O Ministério Público, quando instaura um inquérito civil, ele, entendendo que não é caso de de ajuizar a ação civil, ele arquiva o inquérito civil. Então, seguindo essa ideia, o Ministério Público, que é o titular da ação, ele próprio é quem define se é caso de ajuizamento da ação ou não. Não sendo caso de ajuizamento da ação, ele arquiva o inquérito. E esse artigo, ele tem uma coisa muito importante, que ele diz que quando o Ministério Público arquivar o inquérito, ele tem que comunicar à vítima. Ao investigar de autoridade policial, é interessante, mas o mais importante aqui é a vítima. Por que essa comunicação à vítima? Porque, óbvio, a vítima ou quem esteja legitimada para falar em nome dela tem um interesse direto. E se o Ministério Público não ajuiza, entende que não é caso de ajuizar a ação, a vítima ou a sua família tem que tomar conhecimento para poder fazer alguma coisa. Na sistemática atual, não há nada similar. Mas com a sistemática desse novo artigo 28, você pegar, eu acho que é o parágrafo 1º ou o parágrafo 2º do Código Penal, ele vai dizer que a vítima poderá postular perante o órgão revisor a revisão desse entendimento do Ministério Público quanto ao arquivamento. Então, ele dá um espaço para a vítima se contrapor a esse entendimento do Ministério Público para o arquivamento do inquérito, que eu acho que é a sistemática perfeita.
Doutrinariamente, antes dessa previsão, eu defendia que o mais adequado, em nome do acesso à justiça, seria admitir, nesses casos, uma queixa penal subsidiária. Mas acho que a solução trazida pela redação do artigo 28 é a mais adequada, é a ideal. A família da vítima tem um mecanismo de discussão do acerto dessa posição do membro do Ministério Público, porém, esse direito de postulação se restringe ao ambiente institucional do Ministério Público. É um tipo de... Cada vez mais nós estamos criando nessa área uma figura de que ele é um direito, mas um tipo de direito que ele não pode discutir perante o judiciário, só dentro da instituição do Ministério Público. Isso acontece, para quem já leu o texto, no ANPP. O investigado tem o direito ao ANPP, de não ser denunciado desde que ele satisfaça os requisitos objetivos e subjetivos. Mas se o Ministério Público não oferece, não concorda, a solução que se dá é que ele pode pedir a revisão desse entendimento do juiz, do Ministério Público, quanto a não oferecer o ANPP, a fim de discutir dentro do ambiente do Ministério Público. Ele não pode postular ao judiciário. Então, isso é algo interessante, porque a gente, desde a introdução ao estudo do direito, a gente aprende que, se se trata de um direito, tem um correspondente, um direito material, tem um correspondente direito de ação. Mas, nesse caso, o direito à postulação, à reivindicação, ele não chega ao ambiente do judiciário e se concentra apenas do Ministério Público. Mas vejam como essas questões são complexas. Nada obstante essa redação, essa alteração do artigo 28, trazida com a Lei 13.964, ter sido para adaptar essa solução do arquivamento do inquérito ao modelo acusatório, na ação direta de inconstitucionalidade, na liminar do ministro Fux, o ministro Fux suspendeu o artigo 28 e represtinou, suspendeu o artigo 28 com a redação dada pelo pacote anticrime e repristinou o artigo 28 na sua redação originária, que parte considerável da doutrina entende que foi revogada pela Constituição de 88. E vocês podem olhar na decisão do ministro que ele não afirma, e é difícil, onde é que estaria o vício de inconstitucionalidade desse novo artigo 28? E ele suspende só por uma questão, diz que isso vai acarretar, concentrando o arquivamento no ambiente do Ministério Público, vai acarretar despesa, sem a correspondente fonte de custeio, e que isso também, o Ministério Público não estaria com a estrutura administrativa adequada para suportar essa nova demanda. Esse argumento de uma demanda maior, ela não tem muito sentido, e, por outra, suspender por uma ação direta de inconstitucionalidade uma mudança normativa, porque o órgão não teria um suporte administrativo para atender a demanda, parece que essa não é a função de uma ação direta de inconstitucionalidade. E, naturalmente, que isso é só uma questão de rearranjo institucional. Não tem essa demanda, não tem esse problema
Você não vai precisar de mais servidor, não vai precisar de mais procurador e nada. Assim como ele tinha que ajuizar a ação penal, ele não ajuiza a ação penal e arquiva. E mais, parece que a coisa, e a gente estaria trabalhando ainda com processo, mas não tem um depósito para botar os processos em inquérito. Isso é eletrônico, a maioria é toda eletrônica hoje. Não existe nem isso. E se não tivesse, manda para a polícia teria, ela já faz um inquérito, manda arquivar lá. O Ministério Público tem por que ficar com esses documentos, com esse calhamaço de papel. Então, com relação ao artigo 28, nós estamos nesse limbo, porque, em razão dessa liminar deferida pelo ministro Fux. Um outro dispositivo que é significativo nessa questão inquisitivista é o que trata da possibilidade de o juiz determinar a investigação ainda na fase do inquérito. O juiz não tem, num sistema acusatório, o juiz não participa da investigação. O juiz pode participar como controlador, mas não pode participar na qualidade de interessado. Eu queria que vocês colocassem aí também, e que findou suspenso, esse dispositivo findou suspenso na liminar do ministro Fux, que é o artigo 3º, acho que é o artigo 3º-B, que fala que o juiz não pode participar da investigação nem substituir o Ministério Público na produção de prova. Quem é que coloca aí esse dispositivo? Quem é que pode colocar? Não encontraram, não, aí? Ora, é como um dever de classe, para vocês encontrarem aí e colocar. É o artigo 3º-A. Quem é que coloca no chat? Na parte do juiz das garantias. Artigo 3º-A do CPP. O professor já está no chat. Poxa, então, eu estava em cima. Desculpa, gente. Isso. Veja a clareza do dispositivo e a tentativa de mudar uma cultura nossa. Ele não disse só que é uma estrutura acusatória, porque a gente tem dificuldade de entender isso. Aí ele vai. Vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação. Ponto. Iniciativa o quê? Iniciativa investigativa, investigatória. O juiz não pode ter. Aí ele vai mais longe. Na investigação, o juiz não pode fazer isso, mas ele vai mais longe. E a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ontem eu fiz uma reunião com meus assessores que era exatamente isso. Na verdade, na discussão, o que ele estava querendo era fazer o papel do Ministério Público. Não, mas o Ministério Público não provou isso. Você não provou. Não é o juiz quem vai provar, não. Ser mais claro, impossível. Infelizmente, vocês vão ver lá na decisão, esse dispositivo também foi suspenso. Que a
a gente diz foi suspenso, mas tem uma Constituição que o Supremo N vezes já disse que a Constituição instaurou o sistema acusatório no Brasil. E sistema acusatório é basicamente, juiz é julgador. Juiz não é investigador. E nem auxilia o Ministério Público, é isso. Porque o juiz não pode substituir o Ministério Público na atuação probatória? Por causa do princípio da presunção de não culpabilidade que a gente discutiu na aula passada. Porque eles se conjugam. Acusatório. Na verdade, se a gente for fazer o tripé de armação do Código de Processo Penal, do sistema processual penal, são o sistema a presunção de não culpabilidade, o acusatório e a ampla defesa. Esse é o tripé de armação. Óbvio, tudo dentro do devido processo legal. É isso. É disso que se cuida. Eu tenho que entender o sistema acusatório e com base no princípio da presunção de não culpabilidade. Não dá para fazer paralelo com o processo civil. Eu vou errar se eu botar minha cabeça com base no processo civil. Então, veja, mais claro impossível. Aí a gente tem problema. Se vocês forem pegar aí, acho que é o artigo 157. Vou pegar o artigo 157. Não, não é o 157, é o 156. Quem coloca aí, desculpa aí, não é o 157. Antônio aí foi rápido demais, não deu nem para eu retificar. É o 156 e coloque o inciso 1. 156 e o inciso 1. Olha aí. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, certo? Porém, facultada ao juiz de ofício. Inciso 1. Ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas. O juiz determinar de ofício, antes de iniciar a ação penal, na fase investigatória. Como é que esse dispositivo, esse inciso primeiro do artigo 156, vai se adequar ao artigo 3º-A? Que é vedada ao juiz a iniciativa na fase da investigação. É completamente incompatível. Esse é o problema de qualquer reforma tópica. Eu mudo um dispositivo, mas não mudo outro, que é frontalmente contrário. E tem um outro problema. Eu mudo o Código de Processo Penal, mas eu tenho várias leis esparsas que têm dispositivos elaborados de conformidade com o sistema inquisitivo. Aí, o intérprete vai querer raciocinar como uma regra geral de direito. A norma geral não revoga a especial. Revoga sim. Só revoga. Se eu estou mudando o modelo, revoga. Porque se o legislador tivesse uma visão holística, ele sairia revogando todas as leis esparsas também. Ele não faz isso porque ele não tem. E quem conhece minimamente como é o processo legislativo sabe que acontece assim. Ah, não, isso aí não. Vamos mudar aqui o código. É muito complicado fazer esse apanhado tudo. Então, não dá para raciocinar. Ah, mas tem a lei, mas ele não modificou a lei do tráfico de entorpecentes. Ele modificou sim, porque ele está modificando o modelo. Isso é um dispositivo que muda o modelo. Na verdade, ele está apenas reproduzindo ou dando detalhamento infraconstitucional de um princípio que está na Constituição. Eu digo a vocês, né, desde o início, a gente conversando, que é muito complicado o processo penal. Primeiro, porque eu tenho que tirar minha cabeça do processo civil. Depois, porque
o processo civil tem um referencial normativo muito bom, o Código Civil tem um referencial normativo muito bom, até o próprio Código Penal tem um referencial normativo muito bom, mas o referencial normativo do processo penal é péssimo. E todas a expressa maioria das leis que vieram posteriores, principalmente depois da Constituição de 88, tentando adaptar, merecem aplauso, mas acontece que vários dispositivos continuam com a mesma redação. Quer ver uma coisa complicada? Lá na parte da sentença, tem um dispositivo que diz que o juiz pode condenar, mesmo o Ministério Público tendo pedido absolvição. Quem é que encontra esse dispositivo? Eu vou... Podem procurar aí também, eu vou pensá-lo aqui para a gente. Colocaram no chat, professor. Opa. Perfeito, João Neto. Perfeito, obrigado. O 385. O juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Primeiro, o Ministério Público tem opinado. Perceberam isso aqui? Perceberam ou não? Quem é que percebe? E me diz. Lembrem-se de que um dispositivo não basta ler, você tem que interpretar. O Ministério Público é o titular da ação penal, ele opina? Quem é que opina? O Ministério Público opina no processo civil quando? Quem não quiser responder, pode responder no chat. Vamos lá, gente, vamos falar alguma coisa. Parte num processo, opina ou pede, requer? Mas o Ministério Público dá parecer. Então quer dizer que o Ministério Público é um auxiliar do juiz? Porque quem dá parecer? Ou o Ministério Público é parte? Requer. O problema do sistema inquisitivo é porque ele não trata o Ministério Público como parte. E o Ministério Público é parte autora. Você pega as leis novas, todas elas falam partes, que é isso, o Código de Processo Penal na redação originária nunca falou em partes, porque nem Ministério Público era parte, nem o acusado, porque o acusado era prova. Olha a ideia inquisitivista. E olha aqui quando ele vai falar no artigo 385, não é o Ministério Público que requer, não, é o Ministério Público que opina, dá opinião ao juiz. A clareza inquisitivista é de arder os olhos. Então, como ele não é parte, e o juiz está lá para descobrir a verdade e para auxiliar a acusação, o juiz pode discordar da acusação e condenar. A gente teve um caso recente aqui, que poucos abordaram isso e criticaram demais o juiz, que foi aquele episódio dantesco, diga-se de passagem, de uma audiência
em que era uma youtuber que teria sido estuprada, e ela é vilipendiada, atacada pelo advogado de defesa, e aparentemente tanto o juiz quanto o Ministério Público teriam sido condescendentes ou não cortaram a palavra do advogado. E o juiz foi execrado pela mídia, porque o juiz absolveu a pessoa apontada como agressora sexual. E o juiz absolveu. Primeiro, ele disse, olha, o Ministério Público pediu absolvição. Se o Ministério Público pediu absolvição, no sistema acusatório eu não posso condenar, esse artigo 385 está revogado. A sentença do juiz, ele pode ter errado naquela audiência, mas a sentença do juiz, tecnicamente, é perfeita. Quem se deu o trabalho de ler. Porque, mesmo no grupo de monitores, o grupo passado, o pessoal colocando lá, eu digo, quem leu a decisão? Quando a gente critica, é muito complicado criticar uma coisa que a gente não conhece, não sabe como aconteceu. E receber pelo preço de face. Houve autoridade dizendo que foi um absurdo, porque o juiz adotou a tese do estupro culpável. Ele não fala nem perto isso. Em nenhum momento, e muito menos ele usa essa expressão. Alguém disse, e as pessoas ficaram reproduzindo essa história do estupro culpável que o juiz teria dito, e ele não diz isso na decisão dele. E ele parte logo do pressuposto disso aí, mas ele vai além, que talvez nem eu fosse, mas ele começa a debulhar toda a prova dos autos para mostrar que, pelo que tinha nos autos e a análise que ele fazia, não havia prova nenhuma para condenar aquele cidadão. Ele foi além. Mas ninguém vai ler a decisão do juiz, vai criticar, porque realmente aquelas imagens são absurdas. Professor? Oi. O senhor quer que a gente, né, se manifeste na aula, e aí eu só queria fazer 2 apontamentos. O primeiro era perguntar mais, porque eu vejo o senhor defendendo muito essa questão do sistema, que o Brasil estaria um sistema acusatório não inquisitivo, mas eu só vejo o senhor mostrando normas e mostrando situações em que os juízes se orientam pelo sistema inquisitivo e não acusatório. Então, eu queria, em primeiro momento, saber se isso é como se fosse uma argumentação no sentido de que o Brasil deveria adotar o sistema acusatório no processual, que o senhor acredita que já é pela Constituição, e no material, que não é uma realidade, ou se o senhor acha que o Brasil adota em realidade, eu digo, na condução dos processos, os juízes eles o fazem como se fosse acusatório, porque na minha impressão é inquisitivo. Em segundo momento, sobre o caso Mariane Ferrer, eu acredito que realmente houve muita confusão na parte das pessoas que estavam olhando para a situação do lado de fora, mas que das pessoas que estudam essa situação não houve tanta confusão assim. Né? Realmente essa questão do estupro culposo foi uma ferramenta mediática do próprio jornal para dar mais visibilidade ao caso, mas eu acho que as pessoas que estão ali estudando essa situação, elas conseguem argumentar de forma quase consensual que o problema não está tão somente no que o juiz possa ter ou não dito na sentença, mas que o próprio processo criminal de violência sexual, mesmo que ele seja seguido em todos os seus ritos normativos e de acordo com a legislação, ele é um processo extremamente violento para a vítima. Então, ali independe se o juiz estava na sentença indo de acordo ou não com determinada tese, mas sim que o processo criminal em todas as situações, ou então em praticamente todas, ele violenta aquela vítima. Ele não traz nenhum tipo de resolução para aquele conflito, e isso é algo recorrente e sistemático. Então, não é só o caso Mariane Ferrer. Ali seria um caso emblemático que representaria toda uma gama de processos criminais que envolvem essa violência sexual, e basicamente todos eles estão imbuídos desses problemas, porque a gente sabe que a sociedade
ela tem esse problema muito sério e o direito ele consegue reproduzir essas opressões, como o sexismo, e nesse caso o próprio processo criminal ele estaria imbuído disso, mesmo na sua estrutura de processo criminal enquanto completamente normativo, né? Então eu acho que a crítica ela é voltada muito para esse ponto, ela pode até ter sido esvaziada como estratégia do heteropatriarcado, no sentido de querer esvaziar a crítica ali. Eu acredito que isso foi um movimento estratégico muito bem utilizado pela oposição, mas que, em seu foco, a crítica ela seria voltada para isso, para essa violência imbuída no processo criminal, e nos casos de violência sexual, que ele é constante em basicamente todos os processos. Enzo, eu vou começar pelo segundo ponto. Infelizmente, a violência do processo penal não é só em casos de abuso sexual, não, e contra a mulher, não. São todos. O direito penal, Radbruch foi um dos maiores penalistas e teóricos do direito alemão. Ele dizia, olha, o direito penal, a tendência do avanço civilizatório é eliminar o direito penal. Direito penal é para estágios em que a gente ainda não teria atingido um marco civilizatório, podendo não precisar desse instrumento. Por quê? O direito criminal, o processo penal, não é bom para ninguém. Não é bom para quem praticou o crime, não é bom para o Ministério Público, não é bom para o advogado, não é bom para o juiz, não é bom para a testemunha. Ele é marginalizante em todos os seus sentidos. Ele é violento. A vítima, ela sofre duas vezes quando se trata de uma pessoa física, com o crime que foi praticado e com o processo. Por isso que tem a tese do abolicionismo penal. Mas a gente chega-se à situação de que, como Klaus Roxin vai dizer, infelizmente, você pega o texto que eu passei para vocês, quem já leu o texto, vê que ele diz. Infelizmente, mesmo em países que atingem um estágio de civilização ou de educação excepcional, a gente vai ter que conviver com o direito penal. Ele é um mal necessário. Ele não é a melhor forma de resolver um problema. Daí a ideia da justiça restaurativa. A gente vai resolver, quando muito, no ambiente criminal, o problema jurídico. Não vai atender às necessidades, seja da vítima e do próprio autor. Em muitos casos, o autor precisa também de assistência, até para ele se redirecionar na vida, independente do tipo de crime. Então, o que você falou, a crítica ela é imanente ao sistema criminal. Qualquer situação, o processo penal não é a melhor forma de resolver um problema. Infelizmente, para determinadas questões, ele é necessário. Por isso que se diz que é um mal necessário. Então, isso não é propriamente uma particularidade desse caso. Ele é, infelizmente, presente, se a gente pode dizer, em todos ou praticamente em todos os processos criminais. O que não pode fazer é demonizar o juiz, dizer que o juiz disse uma coisa que ele não disse. E, principalmente, esquecer a história de que o Ministério Público tinha pedido absolução. O Ministério Público pediu absolução, ou eu estou no sistema acusatório, ou não estou, ou eu entendo que esse artigo 385 está revogado, eu digo, bom, ele está revogado. Mas, quando for um caso de estupro que envolver e tiver uma situação que a pessoa foi secrada numa audiência que foi transmitida para todos, porque foi feita na modalidade remota, aí o juiz não deve aplicar o 385. Quanto à sua primeira pergunta, eu acho que ela parte de uma questão que é muito importante. O juiz não é o que os juízes dizem que é, não. Ou, aliás, desculpe, o direito não é o que os juízes dizem que é, não. O que é constitucional não é o que a Constituição, não é o que o Supremo diz que é constitucional, não. O que é constitucional, o que é direito, é o que o ordenamento jurídico diz que é. Então, quem diz que o sistema brasileiro é o acusatório é a Constituição, não sou eu, não. Não sou eu, não. Eu não estou inventando a roda, não. Então, não é o que o Brasil pretende ser. O Brasil pode ter quem não aplique, aí é outra coisa, aí é do ser humano.
Infelizmente, a gente não pode chamar Deus para aplicar. Não é uma entidade divina que vem aplicar o direito, e o direito não se aplica por si só. A norma, ela vive em estado latente. Ela precisa do fato. E quando há conflito, se não se aplica o direito, precisa de alguém dizer para aplicar a norma. Então, não é que se pretende ser, ele é assim. Infelizmente, nós temos o quê? 4 mil, 5 mil juízes em atividade, com a dificuldade imensa de tudo que eu estou falando aqui. O direito não é matemática, não. O direito não é ciência exata. Há quem defenda que, como a Constituição está, o nosso sistema é misto. Quando a gente traz o juiz, o juiz das garantias, olha o nome, juiz das garantias. Aí tem gente que vai dizer, não, mas ele é o juiz do inquérito. Não tem nada a ver isso. O juiz esse artigo 3º-A que nós vimos, ele está dentro do capítulo do juiz das garantias. A função do juiz das garantias não é investigar ninguém, porque o modelo acusatório não permite isso. Aí, agora o juiz das garantias é como o juiz instrutor. Não tem nada a ver, ele não é juiz instrutor. Ele faz o controle de legalidade. Porque a investigação tem que seguir o devido processo legal. Quando eu falo lá em devido processo legal, no texto que eu passei para vocês, ele se aplica à persecução criminal, ele se aplica à fase pré-processual. O mais correto é o devido processo legal em relação à persecução criminal, porque a persecução criminal tem uma fase pré-processual e a fase processual. Então, o nosso sistema é acusatório. E quem está dizendo isso, e não é acusatório porque o Supremo disse que é acusatório, não é acusatório porque a Constituição criou o sistema com a ideia do acusatório, que é o único compatível com o sistema de garantias. É o único sistema. Por quê? Porque o inquisitivo, o juiz é quem busca a verdade, o juiz auxilia o Ministério Público, então não é um sistema de garantia. Tanto é que você veja a expressão juiz das garantias, e especialmente onde? Na fase da investigação. Vocês viram agora a discussão no Supremo quanto ao compartilhamento ou não das provas que seriam referentes ao que foi interceptado pelos hackers, se colocaria ou não à disposição da defesa. E vocês viram a discussão dos ministros. Pô, que coisa interessante. Esses documentos, a integralidade, a polícia sabe, o Ministério Público sabe, o juiz sabe e a defesa não pode saber? Como? Que sistema é esse? Que sistema é esse? Inquisitivo. É só quem está no sistema acusatório. E tudo que está na investigação tem que ser compartilhado com a defesa. Você pode até dizer, não, não pode compartilhar com a sociedade. Óbvio, tem questões sensíveis. Mas a defesa não saber, a defesa só puder saber aquilo que o juiz... Olha, a defesa só pode saber disso. Não. E por que produziu? E por que está na investigação? Se vocês pegarem o projeto do novo Código de Processo Penal, ele na parte da investigação, ele é incisivo em relação à questão do compartilhamento das provas. Porque sempre houve uma parte secreta que só quem sabe é a investigação e o juiz, a defesa não sabe. Isso é muito bom, desde o dia que você seja advogado ou você seja investigado. Aí você vai ver como é que a questão é complicada. Que pode ter coisas relevantíssimas para a sua defesa, mas você não tem conhecimento, porque só quem pode ter conhecimento é a polícia, o Ministério Público e o juiz. A defesa não. O juiz é quem vai dizer o que é que a defesa pode ter conhecimento. Não pode ser um sistema
dessa natureza. Então, respondendo a você, as duas colocações suas são perfeitas, e até para a gente fazer essas considerações, né? E, infelizmente, um país com as dimensões continentais como o Brasil, e que nós temos muito órgãos julgadores, o dissenso é muito alto, principalmente porque a gente está com uma ciência que ela não é exata. Tem várias pessoas que vão dizer que o nosso sistema é acusatório, mas vai defender o artigo 385. Então, é um sistema acusatório lá brasileira. Um sistema acusatório misto. Aí você também vai ouvir, mas não tem nenhum sistema acusatório puro. Realmente não existe. Você pega o princípio da presunção de inocência, aliás, da inocência ou o princípio da presunção, o princípio do direito ao silêncio, que o berço é americano, mas nos Estados Unidos eles entendem de uma forma e nós temos outro contorno no nosso sistema. Nos Estados Unidos, o direito de silêncio é o seguinte: você é chamado, eu não quero falar, então pronto. Você tem o direito de não falar. Mas se você quiser ir falar, você assume o compromisso de dizer a verdade. No sistema brasileiro não é assim. Mesmo você indo falar, você querendo prestar um interrogatório, você não é obrigado a dizer a verdade. Porque todos esses princípios, embora eles sejam universais e a roda não tenha sido inventada no Brasil, a gente viu aí, na verdade, está catalogado desde a Revolução Francesa, e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas no Brasil, diversos desses dispositivos, como a presunção não culpabilidade, só veio com a Constituição de 88. E um princípio, ele tem uma conformação interna, embora ele seja universal, ele tem a previsão em todos os países que mereçam ser mencionados, cada um deles tem as suas realidades, suas peculiaridades sociais, políticas, culturais, jurídicas. Então, isso, se a gente tem, quer dizer que a gente tem um vasto leque de discussão interna de qual a repercussão desses valores na conformação desses princípios. Então, o que você falou é a parte mais inquietante. E outra, não tem nenhum ramo do direito, vou repetir aqui, não tem um ramo do direito que tenha sido tão atingido com a Constituição de 88. Nenhum ramo do direito, tal como aconteceu com o Código de Processo Penal, com o processo penal. Mais do que o direito material. Muito mais do que o direito material. Por isso que as questões candentes, sejam no Brasil, seja nas cortes internacionais, são relativas ao processo. A produção de prova. Você vê as grandes questões no ambiente do Supremo, é a mesma coisa que acontece na Suprema Corte Americana, no Tribunal Constitucional Alemão, do Espanhol, todos eles, discussões a respeito da questão das garantias no processo. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, você vai pegar as decisões dele, geralmente está discutindo questões de garantias processuais. Tá? Então, o que acontece, isso, estupro culposo, Manuel, foi essa expressão. Que o juiz não toca, não passa nem perto disso. Alguém pode ter alegado, o juiz não passa perto, quem leu a decisão do juiz viu que realmente não existe. Eu fui ler, eu li a decisão, é muito longa a decisão dele. Ele destrincha a prova toda lá, tal, reproduzindo os depoimentos e fazendo as suas conclusões. Bom,
Então, vejam como, e até pelo que Enzo colocou, como é complexo essa questão de a gente definir qual é esse sistema acusatório e o que é que ele implica, porque nós temos vários dispositivos. Tem gente que vai dizer, não, o artigo 156, inciso 1, não tá revogado, porque a lei não revogou. Ora, será que não revogou? Será que o 3A não revogou? Revogou no duro. Ah, mas não está expresso. Não tem sua revogação expressa. A gente faz interpretação sistêmica. Né? E Bobbio, né? Naquele livro dele, O Ordenamento Jurídico, ele disse, olha, quando se trata de normas infralegais, é questão de validade. Vale ou não vale? Não tem meio termo. É diferente quando eu estou trabalhando com princípios. Com princípios, eu posso, numa determinada situação, um princípio ter uma prevalência em relação a outro, em razão das circunstâncias do caso. Que é a técnica de ponderação. Mas quando eu estou com regras do direito infraconstitucional, é de validade. Ou uma regra vale e a outra não vale, se ela é incompatível. Porque senão eu estou criando o direito, o julgador está criando um direito. Bom, então nós temos diversos requisitos, né, a esse respeito. E o sistema acusatório, ele quer dizer não só isso que nós falamos da gestão da prova, do comportamento e quem é o Ministério Público. O Ministério Público é parte. Ele não é fiscal da lei. Ele não está opinando, ele está pedindo, requerendo. Não é auxiliar do juiz. Mas o que ele requer em nome da sociedade. A sociedade não quer que uma pessoa seja condenada. Se naquele caso da youtuber, o Ministério Público entendeu que não tem prova para condenar, que ele é inocente, o Ministério Público tem que pedir o arquivamento. Isso é parte, porque ele está defendendo a sociedade. O interesse maior da sociedade. A sociedade não quer um inocente culpado. Pelo menos não deveria querer. Independentemente dele ser negro, dele ser branco, se ele ter os olhos azuis, dele ser rico, dele ser pobre, pouco importa. A justiça é para todos. Então, no sistema acusatório, os poderes investigatórios são da polícia e do Ministério Público. E mais, no sistema acusatório que eu homenageio e dou garantia à defesa, a defesa também. Onde foi que eu li, eu assisti, não sei se foi no Fantástico, ou foi num desses telejornais desses dias. Não, eu acho que foi aqui no Rio Grande do Norte, na tribuna de ontem, que, se alguém souber do caso, é que o próprio ouvidor da Polícia Civil diz, elogiando a família, porque foi a família, eu vi isso na Folha de São Paulo, foi a família quem fez a investigação, pegou as câmeras de vigilância e mostrou que os 3 rapazes que estavam presos, na hora do crime, eles estavam em outro local. Então, a defesa tem poder investigatório. É investigação defensiva. Você imagina se a defesa não, a polícia não está investigando direito. E mesmo a vítima. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Basicamente, os escritórios criminais, escritório de advocacia, geralmente ele tem que eles chamam de detetive ou alguém para atuar e para ele poder produzir prova. Mas quem não tem e não deve ter é o juiz. O que ele pode e deve ter é um juiz das garantias para regular essa questão. Por exemplo, a defesa pedir
a um delegado que faça uma determinada diligência, que ela seria importante para o esclarecimento dos fatos, e o delegado não querer fazer, a quem a defesa vai pedir a revisão desse ato da autoridade policial? Ao juiz das garantias. E, naturalmente, esse juiz das garantias não pode ser o juiz do julgamento, ainda que ele não decida, mas ele está envolvido com a investigação. Um argumento muito comum que é feito, principalmente entre os juízes, é dizer: olha, eu participo da investigação e eu não me comprometo. Será? Será que não? E outra coisa, aí eu mudo o foco. Se você um dia for investigado, por mais inocente que você seja, você for ser investigado, você gostaria que tivesse um juiz das garantias, que o juiz que fosse julgar fosse um juiz diferente daquele que determinou a busca e apreensão no seu escritório, uma busca e apreensão na sua casa, que determinou a sua prisão preventiva, que determinou a quebra do seu sigilo bancário, fiscal, que determinou N decisões contra os seus interesses durante a fase da investigação. Você gostaria que o juiz do julgamento fosse um diferente? Não se imagine só como julgador, não, porque como julgador é muito fácil. Eu posso bater o escanteio e cabecear, para mim tá bom. O problema é quando eu sou o outro, é quando eu sou o investigado. Se isso é bom ou é ruim. Óbvio, e aí a questão da transparência, né? Não basta ser imparcial, precisa parecer ser imparcial. Isso é uma questão fundamental no ambiente do processo, especialmente do processo criminal. E por isso que o juiz das garantias ele vem para adornar de uma vez por todas o nosso sistema acusatório. Porque mesmo que o juiz atue na fase da investigação apenas para controlar e não para investigar, de alguma forma ele se envolve com a investigação. Quando o juiz determina uma busca e apreensão, o juiz ele sabe as consequências de uma busca e apreensão. E naturalmente que ele internamente ele de certo modo torce para que ele esteja certo, porque é uma violência muito grande. E depois eu vou julgar essas questões. Eu posso, na minha cabeça, criar uma isenção. Posso, eu até acho que eu faço isso. A psicologia diz que eu não faço. Mas é muito mais saudável para um processo. Eu me sinto muito mais juiz, me sinto muito mais confortável eu ir decidir questões que eu não tenha dado determinações como busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, determinada prisão do cidadão e tudo mais. Me sinto muito mais saudável, sou muito mais juiz. E se coloca, né? E tem uns argumentos em relação então todos os outros processos são nulos. Ninguém está dizendo que é nulo nada, não. A gente está aperfeiçoando o sistema. Como eu disse, adornando o sistema. Tem sistema acusatório sem juiz das garantias? Tem. Tem com juiz de garantias? Tem. A questão qual é o melhor? Qual é o que aperfeiçoa mais? E até para quem está sendo demandado pelo sistema. Interessante no nosso sistema é que não é privativo da polícia a investigação. Isso está no Código de Processo Penal e a Constituição não dá essa dimensão. E aí houve uma grande discussão no nosso sistema se o Ministério Público teria ou não poderes investigatórios. Essa questão ficou no Supremo muito tempo, sem bola de cristal, sem precisar de bola de cristal, a gente sabia que o Supremo ia dizer que o Ministério Público podia investigar, sim. Mas era uma questão mais política do que jurídica. Isso incomoda a autoridade policial. E
a reminiscência histórica dos poderes investigatórios do Ministério Público é o famoso caso envolvendo o então todo-poderoso Fleury, que era o delegado do DOI-CODE de São Paulo, da repressão da ditadura nos anos 60 a 70. E ele praticou muita tortura, matou gente. Né? Eu até na bibliografia eu cito um livro, Autópsia do Medo, que é sobre essa trajetória de Fleury. E é de Josias de Souza, esse livro. E mostra que o Brasil teve pena de morte, ninguém foi executado em pena de morte. Mas matou muita gente. Era mais fácil matar do que levar a julgamento. A gente só tinha um caso de condenação à pena de morte e que findou não sendo executado. Que, por incrível que pareça, era um norte-riograndense, não sei se ele está vivo. Eu até vi que tem um documentário dele na Prime. Na Prime tem um documentário interessante, eu assisti até a metade. Ele era do Rio Grande do Norte, mas vivia em Recife. Ele foi condenado à morte, mas depois ele fugiu. Ele fugiu do presídio, era um presídio na Bahia. E depois, porque a lei de anistia, que é de 79, né, não tinha abrangido a situação dele, e depois ele findou sendo anistiado. Anistiado. E interessante do caso dele é que depois ele fez concurso para juiz do trabalho e ele foi juiz do trabalho. Eu acho que hoje ele é aposentado como juiz do trabalho. É Teodomiro o nome dele. Vocês colocarem aí na internet, vai aparecer. E eu já tinha visto um documentário dele, eu acho que na Netflix ou no YouTube, e tem esse outro na Prime, que ele mostrando a forma como ele fugiu do presídio. Eu assisti até a metade, gostei muito, vou continuar assistindo. Também não sei porque eu fui falar sobre isso, mas eu acho que estava dentro do que nós estávamos conversando. Sim, o problema do poder investigatório. E em São Paulo, ora, o Fleury, ele era uma figura nacional. Quando tinha alguma coisa do governo para procurar algum político de esquerda, quem ia fazer, quem ia cooperar era Fleury. Então, ele saía, ia para o Rio de Janeiro, ia para Minas Gerais, ia para todo que é canto. E ele tinha um poder muito grande, né? Ele era um torturador e tinha expertise em investigação e tal. Diz que ele tinha feito curso na CIA, de como torturar e tal, né? Quem assistiu The Report na Prime viu lá como é o negócio, né? O buraco é bem baixo. Ninguém investigava o Fleury. Como é que a polícia ia investigar Fleury? Nunca, porque ele era um todo-poderoso da polícia, como é que ia investigar? Um grupo de promotores de justiça de São Paulo, capitaneado pelo que foi fundador do PT e depois foi senador, Hélio Bicudo, fez a investigação, o próprio Ministério Público fez a investigação e denunciou o Fleury. E aí é que veio a Lei Fleury, que representou um avanço sem tamanho no ordenamento jurídico brasileiro, mas que ela foi uma lei casuística, que foi para beneficiar o Fleury. Por isso que se chama de Lei Fleury. Por quê? Porque, na época, existia a prisão preventiva obrigatória, e só o fato de a pessoa ser denunciada, se a pena fosse superior a 10 anos, ele já era obrigatoriamente colocado no cárcere. Aí o problema era esse. O parlamento brasileiro, mais rápido que ligeiro, aprovou, ele até conta lá os dias que foi de aprovação,
nas duas casas do parlamento brasileiro, que se dobrou a ditadura, né, uma coisa vergonhosa, salvo honrosas exceções, e aprovaram a chamada Lei Fleury, e aí ele foi denunciar, ele nunca foi preso, né, e respondeu o processo em liberdade. A gente mudou a feição do nosso processo para um sistema de prisão, para um sistema de liberdade casuística, com a situação do Fleury, porque o processo penal ele foi pensado para os outros, não para mim. Eu nunca estou no banco dos réus. Quando eu vou sentar no banco dos réus, aí a situação é diferente. Aí eu quero ter garantias. O sistema não pode ser tão inflexível, porque se ele for inflexível, eu vou sofrer os rigores da lei. Então, a lei Fleury foi demonizada, mas foi uma lei que, abstraindo o aspecto de ela ter sido feita para beneficiar uma pessoa num determinado momento, ela representou um avanço muito grande para o nosso sistema processual. Então, a gente retornou essa discussão quando, depois da Constituição, por causa desse problema mais de ordem política, né? E o Supremo demorou a decidir, mas quando decidiu, afirmou que o Ministério Público também pode investigar. Todas as vezes que eu falava sobre esse assunto, eu dizia, mas que coisa engraçada. O Brasil fala-se na impunidade, principalmente a impunidade das caixas mais altas. E aí, quando a gente ficar numa discussão estéril de quem pode investigar, que bom que um possa complementar a investigação do outro. E hoje não tem mais essa discussão, né, por causa da decisão do Supremo com repercussão geral. O que fica claro é de que, pelo princípio acusatório, o juiz não pode participar da instrução, não pode participar com fins investigatórios, apenas de legalidade, de controle de legalidade. Então, nós não temos juiz de instrução, nós temos juiz das garantias. Isso se e quando for revogada a liminar do ministro Fux. Dentro de um sistema, do nosso sistema, a legitimidade para a ação penal é do Ministério Público. Nada obstante isso, no nosso sistema, alguns crimes são da iniciativa privada. Eu entendo que os crimes de iniciativa privada eles são incompatíveis com a Constituição de 88. Porque ou o crime é de interesse da coletividade e por isso se justifica que a legitimidade seja do Ministério Público, ou então aquele fato não deve ser tratado no ambiente criminal, deve ser tratado pelo direito civil. Então, se o crime contra a honra realmente ele atinge a sociedade, perfeito, ele ser caracterizado como crime, e, por conseguinte, a titularidade da ação penal ser do Ministério Público. No texto que eu coloco para vocês, eu justifico bastante. Em alguns casos, como crimes contra a honra, efetivamente, há uma ideia de que não tem muito sentido, como pelo que Enzo falou e eu complementei no final, o processo criminal ele é extremamente punitivo, principalmente para a vítima. Principalmente nesses casos, um crime contra a honra, a vítima vai para o processo, ela vai ser, de novo, vilipendiada. A mesma coisa acontece em esses crimes mais sensíveis, como estupro e tudo mais. E por isso o legislador, sob esse argumento, o legislador inicialmente colocou como crime de iniciativa privada tanto os crimes contra a honra como de agressão sexual. O crime de estupro era de iniciativa privada. A gente mudou isso em 2019. Foi em 2019 ou foi em 2015? Vocês olham, quando eles passam mudam a nomenclatura, né, do crime dos crimes sexuais e passam a ser crimes sexuais. O que era um absurdo. É um crime de estupro ser de iniciativa privada? Era um
verdadeiro absurdo. O legislador resolveu como? Colocando crime de ação penal condicionada à representação. Esse é o limite. Então, crimes contra a honra, assim como agora se dá em relação aos crimes sexuais, quando muito, ele deve ser subordinado à representação da vítima, mas não pode ser de iniciativa da própria vítima. Por quê? Porque ele quebra uma garantia. A titularidade da ação penal nas mãos do Ministério Público, ele dá a garantia de que a pessoa não está respondendo um processo em razão de um sentimento de vindita ou de ódio, de qualquer sentimento menor de quem está propondo a ação. Porque quem está propondo a ação é o Ministério Público, que representa a sociedade, não propriamente a vítima, de quem se espera que tenha um equilíbrio. E de quem a sociedade entrega essa titularidade ao Ministério Público para dizer, Ministério Público, nós queremos só a responsabilização penal de quem for culpado, não queremos de qualquer um. O inocente nós queremos que você defenda. Então, quando eu tenho a titularidade da ação penal da própria vítima, eu perco essa garantia. E por isso que eu entendo da incondicionalidade, ou da incompatibilidade, não diga incondicionalidade. E no projeto do novo Código de Processo Penal, aprovado no Senado, é revogada a ação de iniciativa privada. E passa tudo que era, então, de iniciativa privada, passa a ser de iniciativa pública condicionada à representação. Por isso que eu falo na incongruência da ação de iniciativa privada com o sistema processual democrático. Fala aqui como a ação penal de iniciativa condicionada à representação como uma forma de conciliação dessa preservação da intimidade e o interesse da sociedade. E aqui eu falo a participação da vítima no processo como direito de cidadania, amplo acesso ao poder judiciário e, por outro lado, a questão da justiça restaurativa. Falar nas duas coisas. Primeiro, quando o Ministério Público está propondo ação, ele está dando acesso à sociedade no processo criminal. Ele representa a sociedade. E aí, obviamente, está representando também a vítima. Mas há de se reconhecer que, nada obstante essa participação do Ministério Público, não raro, a vítima sente necessidade de participar do processo. Não só a vítima, como a sociedade. E há um problema aí. Me recordo, quando eu era juiz no interior, era muito recorrente a família da vítima vir conversar comigo. Porque ela não tinha espaço de conversar com o Ministério Público. Geralmente o Ministério Público, não tem nada com isso, não. Eu não estou defendendo o interesse da vítima. Se a vítima quer, ela contrata um advogado e vem participar do processo. E você imagine a vítima, ela tem a morte de um ente querido, né, de um filho, pai, mãe, lá, e aí chega o vizinho, fulano, como é que está o processo? Não sei. E como é que está? Não, está com o Ministério Público. Você conhece, você já falou com ele? Não, nunca. Dá uma imagem de que a pessoa não está nem aí, né? E a pessoa fica incomodada. Então, tudo que a gente está tendo de mudança no Código de Processo Penal é para aumentar a participação da vítima no processo. Vou dar um exemplo. A reforma a Lei 2.403 trouxe um dispositivo sobremaneira interessante para dizer que, em todos os casos que o juiz
decretar uma prisão preventiva, uma medida cautelar detentiva ou restritiva, tem que comunicar à vítima quando ele conceder ou revogar. Eu não sei quem já assistiu um filme, em filme americano, que a pessoa recebe um telefonema avisando a ela que a pessoa saiu da prisão. Você imagina um caso de agressão de gênero, que a pessoa diz, olha, se você for na polícia, eu lhe mato. A pessoa vence esse medo, vai lá e fala, a pessoa é presa, de repente a pessoa é solta e ela não sabe. Pelo menos nos Estados Unidos, ele diz, olha, cuidado, se prepare, compre uma arma, porque eles raciocinam assim, você que faz sua defesa. Bote câmeras e tal, que o homem está solto. Eu até faço uma certa brincadeira com isso e digo, olha, quando o juiz expediu o mandado o alvará de soltura, aí ele expede também o mandado de intimação à vítima. E ele entrega ao mesmo oficial de justiça. Aí explica ao oficial de justiça, ó, vá primeiro na casa da vítima, intime e diga, olha, eu estou indo lá na prisão soltar a pessoa. Você imagina como isso não é importante para a vítima. A despeito disso, ele permite também, a lei estabeleceu, de que a vítima pode ser cadastrada no processo para receber todas as intimações do andamento processual. Afora isso, tem o entendimento na feitura do Código de Processo Penal é de que a vítima tinha direito de participar do processo como assistente apenas para defender o interesse cível. Então, por exemplo, a vítima não podia pedir a prisão, a vítima não podia pedir uma medida cautelar não detentiva. E olha o absurdo. Quando veio a Lei Maria da Penha, isso, Max, dos crimes contra a dignidade sexual. Quando veio a Lei Maria da Penha, para mostrar que, em muitos casos, a vítima precisa pedir uma medida protetiva, que pode ser a prisão ou pode ser uma mera de distanciamento, algo do gênero. E aí a vítima passou a ter capacidade postulatória para as medidas detentivas e protetivas em geral. Tem uma jurisprudência do Supremo dizendo que a vítima, o assistente, não tem legitimidade para recorrer de habeas corpus concessivo do direito de liberdade, ao argumento de que a vítima tem apenas o interesse civil para ser defendido no processo. Isso hoje não procede mais. Ora, e para que aquela intimação da decisão do juiz que revoga uma medida cautelar de ordem pessoal, seja detentiva ou restritiva de direito? Apenas para ela correr, apenas para ela se trancar, ou ela comprar uma arma ou algo do gênero? Obviamente que não. Para defender interesses no processo. Então, a gente foi expandindo isso. Para além desse aspecto, a gente também começou a lei de proteção à testemunha e vítima, né? Também de atendimento pelo SUS no caso de agressão sexual, inclusive o aborto pelo SUS, e na parte do ofendido, o nome era das declarações do ofendido. Porque, como eu já disse a vocês, no processo penal, a vítima também foi coisificada. A vítima foi tratada como coisa, como prova. Ela não foi tratada como sujeito da relação processual. E aí, tanto é que a nomenclatura era das declarações da vítima. Na reforma de 2008, ele muda a nomenclatura e bota do ofendido. Aliás, das declarações do ofendido. Aí ele muda a nomenclatura do ofendido. Por que ele muda essa nomenclatura?
para mostrar que, na verdade, o que vale mais não são as declarações, é a pessoa. E aí vem um dispositivo super interessante, que ele diz que o juiz deve assegurar ao ofendido a assistência médica e psicossocial às expensas do ofendido ou do Estado. Ou seja, a vítima tem que ser tratada, né, aos cuidados do Estado ou da vítima. A vítima vai ter que custear, ou do agressor, ele que vai ter que custear. E para ajudar nesse sentido, o CNJ criou o GMF, que é um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema penitenciário e socioeducativo. Determinou que todos os tribunais criassem o GMF em seu âmbito, para que dá esse, não só à vítima, mas também ao acusado, mas especialmente à vítima, para encaminhar para programas de assistência social, tratamento psicológico, psiquiátrico, de saúde, assistência social, né? Por causa desse, não é o tratamento ser feito no judiciário, mas o judiciário encaminhar essas pessoas para a rede de atendimento do executivo. E, para além disso, faz algum tempo, especialmente desde o início dos anos 2000, uma preocupação da ONU com a justiça restaurativa. Toda a programação da ONU da justiça restaurativa começa na área criminal, exatamente na área criminal. E o Brasil, a partir de 2015, desperta para a questão da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um ambiente mais amplo do que o processo, que não é um fórum social em que a preocupação é de atender aos interesses da vítima, do agressor e dos envolvidos no episódio. Vou citar um exemplo. Digamos que tenha um episódio na universidade envolvendo a agressão de um aluno, um professor agrida um aluno. Na verdade, ou comece a praticar atos autoritários dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Na verdade, o agredido não é só aquele aluno. A comunidade acadêmica em geral, não só a sala de aula, mas os alunos em geral, isso baldeia o ambiente. A justiça restaurativa, ela se preocupa em que esse assunto seja tratado pela comunidade atingida e procura encontrar soluções, não só para resolver esse problema. O problema jurídico vai para a justiça, vai ser discutido no processo criminal. Mas essas dores, esses traumas, essas consequências sociais e pessoais, elas vão ser tratadas na justiça restaurativa, num ambiente fora do judiciário, que a preocupação não é encontrar culpa, a preocupação é em atender os interesses, não é responsabilidade penal, nem a reparação do dano no aspecto material. Então, a justiça restaurativa é pensada como uma outra porta para além do judiciário, mais ou menos para tratar desses problemas que Enzo mencionou, dos sofrimentos que a pessoa tem, seja com crime e propriamente com o processo criminal. Mas há um erro estratégico aí, que muitos órgãos jurisdicionais estão trazendo a justiça restaurativa para dentro do judiciário. E não só a questão da justiça restaurativa, mas a justiça conciliatória em geral, né? Eu falo muito, no texto vocês vão ver eu falando sobre isso, eu digo que estão confundindo justiça multiportas com judiciário multiportas.
Judiciário multiporta, eu tenho várias portas, cara. Não, você vai tratar o quê? Eu vou tratar no contencioso. Aí, aqui, é com o juiz. Ah, não é no contencioso. Então, da conciliação, a porta é aquela outra ali. Vai para lá que está cheio de conciliador. Justiça restaurativa não é isso. E justiça multiporta não é. Justiça multiporta tira o monopólio da justiça do judiciário. Outros fóruns, outros ambientes. E na justiça restaurativa, a ideia é de igualdade. Não há ninguém para dizer o direito, não há ninguém para dizer quem está certo ou quem está errado. É uma ideia super interessante. E, para além do texto que eu falo sobre isso nessa parte da participação da vítima, eu escrevi num livro recente agora que a gente produziu, pelo GMF, um texto sobre a justiça restaurativa. Eu vou pedir, Lucely, é aquele livro sobre jurisdição criminal, mais ou menos assim, jurisdição criminal de acordo com os dados do GMF. Eu passei para vocês. Eu quero que passem para os grupos de estudo. O primeiro artigo é o meu artigo, o primeiro capítulo do livro, é o meu falando sobre a implementação da justiça restaurativa na Justiça Federal no Rio Grande do Norte. Tá? Hoje é um dos temas centrais no Brasil, né? No ambiente europeu, dos países estrangeiros, isso já vem há algum tempo, e especialmente essa diretriz da ONU em 2005, um congresso da ONU de definição de diretrizes na área criminal, em que a questão central foi exatamente a justiça restaurativa, foi em 2005. Né? Então, a gente está com um movimento um tanto quanto retardado, e eu tenho batido muito, tenho sido um crítico nessa questão, um crítico construtivo. Para mim, criticar por criticar não vale a pena. Eu tenho me posicionado o tempo inteiro que a gente não pode confundir justiça restaurativa com mais uma porta do judiciário. Na verdade, o judiciário, ele ensina um caminho para um atendimento por um outro fórum, um outro ambiente, a fim de que questões, para além do aspecto jurídico, sejam tratados em relação aos envolvidos. Bom, assim a gente termina essa parte.